Amém, meus lindos? Quem está com expectativa de receber uma palavra poderosa no seu coração, dá glória a Deus, diga aleluia. Amém? Escute uma coisa, Deus pensa em termos de família. Família ocupa um lugar muito especial no coração de Deus. A palavra de Deus vai dizer, Salmo 68, que Deus é aquele que faz com que o solitário, com que o solteiro habite em família. Quando você olha ao longo das escrituras, você vai perceber que essa afirmativa ela é real sobre a nossa vida. Deus pensa em termos de família e valoriza isso. Eu preciso valorizar tudo que Deus valoriza. Você pode dizer isso? Diga assim, diga: eu preciso valorizar tudo que Deus valoriza. Diga: eu preciso amar tudo que Deus ama. Então, ao longo das escrituras nós vamos perceber isso. Abraão, a Bíblia diz que Deus chama esse homem, e apesar de chamar um homem, Deus diz para ele que a partir da família dele, todas as outras famílias serão benditas nessa terra. Então Deus está olhando de uma forma especial para as famílias. Noé foi o único que chamou a atenção de Deus pelo seu caráter irrepreensível, e quando Deus decide mandar o dilúvio, ele manda Noé construir uma arca. Noé constrói essa arca e entra sozinho nela, sim ou não? Entra quem? Ele e a sua família. Então Deus está pensando em termos de família o tempo todo. Quando Pedro vai pregar para Cornélio, a visão que Cornélio tem é qual? Manda chamar Pedro. Ele vai dizer palavras pelas quais será salvo você e a sua casa. Aquele carcereiro no livro de Atos que estava prestes a se matar, porque para quem cuidava dos presos ali do cárcere interior, o pior lugar, o mais terrível do cárcere, quando um preso fugia, o carcereiro pagava com a sua própria vida. Então ele já estava prestes a matar a sua própria vida depois que aquele terremoto aconteceu. Paulo vira para o carcereiro e fala: não, todos nós estamos aqui, ninguém fugiu. Então esse carcereiro quebrantado faz uma pergunta: o que é que eu posso fazer para eu ser salvo? O apóstolo Paulo vira para ele e a resposta é: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, a tua família. Tem bênção de Deus para a tua família. Levanta a tua mão para receber isso aqui. Tem algo poderoso de Deus vindo sobre a sua casa. Tem algo novo da parte dos céus, da parte de Deus, vindo sobre a sua família, que está prestes a acontecer. Por quê, pastor Leandrinho? Porque Deus valoriza a tua família. A tua família ocupa um lugar especial no coração de Deus. Aleluia. Aleluia. E o que nós vamos ver hoje aqui é algo tão forte, mas tão forte, que nós vamos conhecer a história da crise de uma família. Já passou por crise aí na sua casa? Mas não foi só você. Famílias na Bíblia viveram isso. E essa história de uma crise numa família tem lições preciosíssimas para nós, mas muito poderosas para nós. Gênesis capítulo de número 37, nós vamos ler do versículo 2 até o 5, depois do 9 ao 11 e depois vamos ler o 19, mas fique tranquilo que a gente vai entender todo esse contexto aqui. 37, 2 ao 5, coloca para a gente aí. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, quantos anos ele tinha? Quando José tinha 17 anos, ele pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica. Como é que era a túnica? Longa. O termo longa não está nesse texto à toa. Normalmente, só para te ambientar aqui, as túnicas elas vinham até o cotovelo. Quando se fazia uma túnica mais longa, estava se fazendo uma diferenciação, dizendo: olha, você é mais honrado, eu gosto muito mais de você. Então,
a túnica de José ocupava um espaço maior. E é assim com a gente também. Quando a gente começa a ocupar um pouquinho mais de espaço, isso parece que incomoda algumas pessoas. Cadê você? Cadê você dizendo aleluia, é verdade? Vamos lá, próximo. Quando os seus irmãos viram que o seu pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Olha o verso 5. Certa vez, José teve o que José teve? José teve um sonho. E quando contou aos seus irmãos, não que eles começaram a odiá-lo, eles já o odiavam, mas eles passaram a odiá-lo ainda mais. Verso 9, coloca o verso 9 para a gente. Depois ele teve um outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, e dessa vez o sol, a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de mim. 10. Quando o contou ao seu pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia sobre aquilo. Verso 19, coloca o 19 para a gente. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, essa é a tua palavra, Senhor, fale conosco. De modo simples, porém profundo, nós cremos que é uma noite de transformação. É uma noite onde o Senhor vai fazer algo completamente diferente, poderoso, na realidade da nossa vida. É noite onde aqueles que estão caídos serão erguidos, onde quem está abatido, Senhor, sairá daqui alegre, Senhor Deus, vivendo algo poderoso da sua parte. Obrigado porque só o Senhor pode realizar isso. Traga propósito para quem precisa de propósito, destino para quem precisa de destino. Mas eu oro também especificamente sobre cada família aqui representada, para que a partir de hoje o Senhor coloque cada família em um novo patamar, Senhor Deus, a partir da revelação da sua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. A tua palavra, Senhor Deus, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. Fale conosco, amigo Espírito Santo, fique à vontade no nosso meio para nos chacoalhar nessa noite, mas para trazer ao nosso coração o plano perfeito divino para nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém e amém. Nós entendemos então que família ocupa um lugar especial no coração de Deus. Está entendido isso aqui? Diga amém. Amém. E nós temos a história aqui de uma família. A Bíblia diz, a Bíblia conta, talvez você já conheça muito bem a história desse menino, José. A Bíblia vai dizer que ele é um filho que nasceu na velhice do seu pai, por isso o seu pai o tratava de forma diferenciada. À vista dos seus irmãos, José era o queridinho do papai. A Bíblia diz que os irmãos o odiavam de tal forma, mas de tal forma, que não existia diálogo amigável com ele. Não dava para tratar, não tinha conversa com José. Eu não sei você, mas eu fico pensando no dia a dia dessa família. Quando os irmãos estão todos felizes, fazendo alguma coisa e chega José, eu imagino todo mundo parando, falando: ih, deu ruim, para, chega, olha ele que já veio aí, deixa eu brincar com vocês, por favor, não vai brincar nada não, né? Eu imagino uma família vivendo um ambiente que não é tão saudável assim por conta dessa realidade. Imagino o pai de José conversando com sua esposa: o que é que nós vamos fazer? A gente precisa inserir esse menino. E a esposa dizendo: mas também você trata ele diferente dos outros. Eu fico imaginando o dia a dia dessa casa, dessa família. Para piorar a situação, José tem um sonho. Fala comigo, José teve um sonho. Alguém aqui já teve um sonho de Deus na vida aqui? José tem um sonho, e é comum, todos os estudiosos, todos os pregadores que eu já conheci,
concordam entre si, dizendo que o sonho que José teve não era um sonho comum, não era um sonho normal, era um sonho de Deus que veio para ele. Você consegue enxergar isso também? E aí os seus irmãos passam a odiá-lo ainda mais. Quando seu pai manda visitar os irmãos, ver como os irmãos estavam, José vai, ele se perde, alguém indica o caminho para ele, ele consegue chegar lá. E aí você conhece a história, seus irmãos tentam matá-lo, um dos irmãos fala assim, não mata não, vamos simular somente alguma morte aqui para mostrar para o nosso pai que ele já não está mais entre nós. Jogam-no numa cisterna, levam a túnica para o pai, e aí quando esse irmão volta, ele não está mais na cisterna. Os outros tinham vendido José para uma caravana como escravo. Ele vai parar lá no Egito. Lá no Egito, ele vai entrar na casa de Potifar e vai ser o camarada que vai organizar a casa, que vai fazer a gestão de toda aquela casa. O interessante é que José não fazia isso na casa do seu pai, mas quando ele chega lá, ele faz. A gente vai entender o porquê disso aqui. Em primeiro lugar, porque ele aprendia, ele via alguma coisa no seu pai, na sua família, que o pôde fazer com que ele organizasse a casa para Potifar. Enfim, a mulher de Potifar dá em cima de José. Você conhece essa história, ele larga a capa para trás, foge, não enfrenta, ele foge e vai ser preso injustamente. Mais uma situação ruim na vida desse menino. Lá na prisão, ele interpreta sonhos de algumas pessoas e é esquecido lá dentro da prisão, quando ele pede para lembrar-se, lembre-se de mim, quando você chegar lá no faraó, e ele não lembra. O faraó tem um sonho, e aí manda chamar José para interpretar esse sonho, e José se torna governador do Egito. Num tempo em que a fome assolava a terra, inclusive a terra dos seus irmãos, a Bíblia diz que a sabedoria de José, a maneira como ele administrava os recursos do Egito, por ter interpretado o sonho do faraó, livrou o Egito daquela fome. Mas não apenas livrou o Egito daquela fome, mas livrou a sua família da morte. Livrou a sua família daquela fome e trouxe provisão para os da sua casa, que não reconheceram de primeira, mas depois que souberam, foram preservados e viveram uma provisão através de tudo o que aconteceu com esse garoto chamado José. É aqui que eu aprendo algo poderoso que a gente precisa compreender. Seu sonho de hoje pode beneficiar tua família amanhã. Tem alguém que pode dar glória a Deus por isso aqui? Só que essa história toda me ensina algumas lições. Na verdade, se eu fosse pedir conselhos com a história de José, parece que grita para mim 2 conselhos importantíssimos para nós. Qual é o primeiro conselho, pastor Leandrinho? Primeiro conselho: não tenha medo dos seus sonhos, eles podem ter vindo de Deus. Eu sei que você não gosta, mas fale para o irmão que está do seu lado. Não tenha medo dos seus sonhos, eles podem ter vindo de Deus. Vê se ele acreditou. Se ele não acreditou, chacoalha ele, fala para ele assim: ei, não tenha medo dos seus sonhos, porque eles podem ser sonhos de Deus para a tua vida. Você já parou para pensar, querido, que tem sonhos que vêm de Deus para nós e você nem percebeu? Você nem percebeu? Eu já me peguei assim: Senhor, por que eu estou desejando isso? Por que eu estou sonhando com isso para minha vida, para minha casa, para minha família? Nem todo mundo sonha com isso. Por que isso está dentro de mim? Aparentemente parece que é algo do desejo próprio, humano, individual. Mas para quem tem vida com Deus, a hora que o discernimento chega, você fala assim, você entende que quem colocou isso aí dentro de você não foi você mesmo, não foram os seus próprios desejos, mas foi Deus quem colocou isso aí dentro de você. Porque a gente está tão acostumado a pregadores falarem de uma forma tão diferente, que a gente pensa assim: uau, eles ouvem Deus de uma forma que eu nunca vou ouvir na minha vida. Mas muitas vezes Deus planta coisas em nós e para nós é de uma forma muito simples e muito tranquila. Não tem
a cortina balançando e uma voz dizendo: filho meu. Às vezes, simplesmente vai vir no seu pensamento alguma coisa e você fica assim: ai, sai para lá, eu não posso sonhar isso, ninguém da minha família chegou nisso aqui, quem sou eu para ficar sonhando desse jeito? Ei, aí você se acha estranho por almejar e sonhar algumas coisas que pessoas próximas a você não estão sonhando. Você se acha estranho porque você quer reprimir um sonho, muitas vezes por causa do tamanho que ele tem. Você quer reprimir por causa do tamanho que ele tem, porque ele aponta que você vai chegar onde ninguém da tua casa chegou ainda. Mas sabe por que Deus faz esse tipo de coisa? Porque lá na frente Ele quer fazer algo poderoso com a tua família. Então Ele precisa que você abrace o sonho dEle. Deus precisa que você abrace o sonho que Ele tem para você, porque a tua casa vai ser beneficiada lá na frente. Tem alguém entendendo essa realidade aqui hoje? Amém? Então, muita gente tem medo de viver o que se passa aí dentro. Você tem medo de ver o que se passa aí dentro, mas pode ter sido Deus que tenha gerado tudo isso aí. Por quê? Porque Ele ouve suas orações. Você ora dizendo: Senhor, faz a tua vontade na minha vida, usa-me como um instrumento. Deus então concede sonhos a você. Você não pode repelir esses sonhos. Amém? Por quê, Leandro? Porque seu sonho pode marcar a história da sua família. Uau, isso aqui é poderoso demais. O sonho de José marcou a história da família dele. Tanto marcou que nós temos 12 capítulos falando só de José, da história de José, aqui em Gênesis. Então, José, ele é extraordinário porque ele sonha de forma extraordinária. Por que você precisa sonhar os sonhos de Deus? Por que você precisa ter uma mente fértil para se abrir para sonhar? Sabe por quê? Porque sonho muitas vezes revela o propósito que ele tem para a sua vida. E propósito dá sentido a tudo que nós fazemos na vida. Eu não entendia, pastor, porque eu, que fui o último a converter da minha casa, depois de ser músico no Rio de Janeiro, a Aline me entregou hoje aqui pela manhã, mas quem só veio à noite não vai saber, porque eu não estou mais no meu passado. Jesus me tirou de lá. Meu irmão converteu, meu tio converteu, aí minha irmã converteu. Eu fui o último. Eu odiava crente. Mas de repente, eles estão em casa assistindo uma fita VHS. Quem é desse tempo aí? Entrega a idade, amado. Eu, novo convertido, nem conhecia que eles estavam assistindo. Eu passo pela sala, pastor. Eles estão assistindo um VHS de uma igreja que tinha uma bolinha no meio assim. O povo ficava com uma orquestra cantando. Quem conhece essa banda? Diante do trono. Eu passo pela sala, não conhecia dentro do trono, aponto para a televisão e falo assim: eu não sei porquê, mas eu vou estar nesse lugarzinho aí. 3 anos depois, Deus me tira do Rio de Janeiro, me leva para Belo Horizonte para fazer seminário. Eu achando que ia fazer seminário e voltar para o Rio de Janeiro. Deus me pega, fiquei mais de 10 anos em Belo Horizonte. Pregava aos sábados para a juventude, naquela bolinha que eu tinha visto. E eu não sabia por que eu apontei o dedo e falei que um dia eu vou. É desejo meu, da minha carne? Não, tem coisas que Deus coloca no nosso coração. Hoje, pastor da Lagoinha, esse ano a gente completa 15 anos de ministério na Lagoinha. A gente percebe o porquê de tudo o que Deus colocou de sonho lá atrás no nosso coração. E hoje a gente está aqui na PIB de Redenção pregando o Evangelho para você. Você pode aplaudir a Jesus, porque só Ele que faz isso. Tinha pregador na sua família, pastor? Não. Tinha pastor na sua família? Não. Não tinha nada. Mas ouse sonhar. Você vai ver o que Deus vai fazer com você. Quem está aqui comigo? Amém. Alguém disse que nem a morte é pior do que uma vida sem propósito. Eu lembro de Martin Luther King, né? Quem estudou um pouco viu isso. Ele gritava por aí dizendo: eu tenho um sonho, eu tenho um sonho, eu tenho um sonho. Eu e você precisamos sonhar os sonhos de Deus. Antes que essa igreja estivesse aqui, foi um sonho.
primeiro no coração de Deus. Escute isso aqui. Deus te trouxe aqui para te ungir com a unção de José, para que você saia daqui com a mente fértil, o coração aberto, para sonhar os sonhos de Deus para você, para a tua casa, para a tua família. Vira para quem está do teu lado, aponta o dedo para ela assim, fala para ela assim: ó, você está proibido de sonhar pequeno, sonhe grande. Fala para ela, porque o teu Deus, Ele é grande. Eu passei mais de uma década, toda segunda-feira, reunião com o nosso pastor Márcio Valadão, e ele dizendo para nós: nosso sonho precisa ser tão grande, mas tão grande, que esteja fadado ao fracasso se Deus não intervir. Aleluia! A provar que eu andei com o homem. Nós precisamos sonhar de forma tão grande, ao ponto da gente poder dizer assim: realmente, esse sonho que eu estou sonhando está fadado ao fracasso, se Deus não fizer alguma coisa. Agora, a melhor coisa é você pisar num sonho, ou seja, viver a realidade dele, daquilo que um dia foi sonho, e você poder dizer assim: isso aqui não haveria possibilidade nenhuma de eu viver isso aqui com a força do meu próprio braço, foi Deus quem fez. A gente está há 2 anos da implantação do zero de uma igreja. Há 1 ano, a gente começou a igreja numa casa de show. A gente alugou a casa de show só a quarta e aos domingos. Montava igreja, desmontava igreja, montava igreja, desmontava igreja. E lá era tudo aberto assim. As pessoas que passavam pela rodovia, porque era bem na rodovia, ali no Rei do Bacalhau, em Duque de Caxias, elas viam louvor animado, maravilhoso, igual de vocês aqui. Dá vontade de levar esses meninos para casa. Vão levar para o Rio de Janeiro vocês, né? Leva não. Não, mas eu levo e mando de volta, gente, né? Levo e mando de volta. Aí, olha o que acontecia. Pessoas achavam que aquelas luzes, igual vocês têm aqui, estava acontecendo um show na casa de show, porque não tinha placa da igreja, era casa de show. Eles paravam o carro e entravam. Só que eles entravam e percebiam que era culto. Por quê? Porque era louvor, era pregação, tinha um pastor. Só que, pastor, eles não iam embora. Alguma coisa acontecia com eles que eles não iam embora. No final do culto eu fazia o apelo. O que acontecia? Vinha gente que tinha vindo sem querer para a igreja e entregava a vida para Jesus. A gente tem voluntários até hoje com a gente lá na igreja, que foram fruto disso. Ai, eu vim para o Rei do Bacalhau achando que era balada, quando eu cheguei era igreja e eu me converti. Só Deus pode fazer isso. Na porta assim da casa de show tinha um restaurante. Eu fazia o apelo e eu chegava a boca bem pertinho do microfone: onde minha voz está chegando, se você sabe que precisa entregar a vida para Jesus, sai de onde você estiver e vem. Sai a gente do restaurante entregando a vida para ele. Tem garçom do restaurante que é membro da nossa igreja. A esposa do camarada que cuidava do estacionamento vai na nossa igreja até hoje. A gente ficou 1 ano assim. 2 anos de igreja nós completamos agora em junho. São quase 3.000 membros, células espalhadas por toda a cidade e região. E as pessoas me perguntam: qual é o segredo que você fez sua igreja? Eu falei: irmão, não tem segredo. Mas o que você fez? Eu falei: não sei. Leandro, por favor, me fala. Isso é o mover de Deus. Não consigo atribuir a mim a minha capacidade de liderar, a minha experiência ministerial. Foi Deus quem fez, foi Deus quem fez. E se Deus está fazendo assim na minha vida, na minha casa, na minha família, lá no Rio de Janeiro, Ele também está fazendo aí. Ele também está fazendo aí. Ele também está fazendo aí. Tem alguém que acredita, faz alguma coisa pelo amor de Deus? Aleluia! Pastor, é grande mesmo? Ou é mania de grandeza? Escute, por que você tem que sonhar grande? Porque seu Deus é grande. Jeremias 33:3: clame a mim e eu te responderei,
te mostrarei coisas muito pequenas. É isso? Não. Darei a você coisas grandiosas e insondáveis que você ainda não conhece. Deus chama Abraão e fala assim: você quer saber como é que vai ser sua descendência? Como, Senhor? Conta as estrelas. Não dá, é muito grande o número de estrelas. Pois é, vai ser assim. Tem alguém comigo? Então por que você tem que sonhar grande? Porque você é do tamanho dos seus sonhos. Você só chega onde seus sonhos vão chegar. O tamanho dos seus sonhos revelam, preste atenção, revelam a sua visão da amplitude e do tamanho de Deus na sua mente, na sua vida. Eu creio que Deus faz coisas grandes. Amém. Por que eu tenho que sonhar grande? Porque seu Deus é o Deus do impossível. Se você não pode, Deus pode. Se você não tem, Deus é a fonte inesgotável para você. Então, primeiro conselho que a história de José, a história dessa família grita é: não tenha medo de sonhar grande. Por quê? Porque os seus sonhos podem ter vindo de Deus. Segundo, isso aqui é maravilhoso para a gente. Você está pronto? Qual que é esse segundo conselho, pastor? É que todo grande sonho passa por um processo até a realização. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos a realização do sonho, mas não o processo para chegar lá. Porque processos, na maioria das vezes, eles são dolorosos, eles incomodam a gente, eles são desconfortáveis. Presta atenção. Como assim, pastor? Que processo é esse? Quando é que eu sei que o meu sonho é grande? Sabe quando? Quando ele me expulsa da zona de conforto. Tá tudo bem, tá confortável, comecei a sonhar o sonho de Deus. Pode preparar, esse sonho vai te expulsar da zona de conforto. Um sonho grande sempre vai te expulsar da zona de conforto. Preste atenção. Tem lugares e pessoas que não combinam com o propósito de Deus para a tua vida e você nem percebeu, mas você busca tanto a Deus que Ele mesmo se encaixa de tirar você de lá. Deus perguntou para José: José, você gostaria de ir para o Egito? Deus perguntou para José assim: José, você está contando o sonho aí, mas eu vou te contar o que significa. Você quer ser governador do Egito? Não perguntou, porque o sonho era de Deus. Se Deus te mostrar tudo lá na frente, você não dá conta, você não acredita. É por isso que a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. A nossa caminhada, a nossa jornada, ela é de fé em fé, de glória em glória. Por isso que Salmo 119, versículo 105, vai dizer: lâmpada para os meus pés. Tem aí? 119, 105. É lâmpada para os meus pés? Lâmpada para os meus pés é a sua. Você nunca questionou esse texto, não? Lâmpada, alguém anda com lâmpada no pé aqui? Não, a lâmpada é no teto. Pastor, mas é que naquele tempo não tinha lâmpada no teto. É verdade. Fui estudar para entender, sabe o que significa isso? É que naquele tempo não existiam lâmpadas elétricas, rede elétrica, e muitos para caminhar à noite, eles colocavam como que luzeiros nos pés. Então olha o que acontecia: o luzeiro do pé direito iluminava o suficiente para que a pessoa conseguisse enxergar o lugar, o espaço para dar o próximo passo com segurança. Então ela precisava ter a estrada toda iluminada? Não, bastava o próximo passo.
e ela conseguia dar o próximo passo. Quando dava o próximo passo, o luzeiro do pé esquerdo iluminava o espaço para que ela pudesse dar o próximo passo. Sabe qual é o passo mais importante da sua vida? O próximo. Por que tem gente que não sai do lugar? Porque quer ver a estrada toda, mas com Deus não é assim que funciona. Ele só te mostra o próximo passo, porque se Ele te mostrar a estrada toda, você foge. Tem alguém aqui comigo? Redenção? Pega isso aqui. Eu aprendi há algumas semanas atrás com um pastor. Ele fez a seguinte pergunta, diz assim: sabe quando é que eu sei que eu vou ser aceito pelas pessoas? Quando? Quando Deus me ensina a passar pela rejeição. Quando você aprender a ser rejeitado, aí você vai ser aceito. Tem alguém entendendo isso aqui? José sonha com 17 anos, ele é expulso da zona de conforto com 17, ele só vai ser governador aos 30, 13 anos depois, ou mais de 13 anos depois. Então preste atenção, por que isso acontece? Por que o sonho não acontece logo imediatamente? É porque ninguém cresce na zona de conforto. Para se chegar ao sonho grande de Deus, nós precisamos estar maduros, para que a gente consiga viver tudo que Deus preparou para a gente. Então, entre José ter um sonho e a realização desse sonho, existe fala comigo, processo. Aí você entendeu a história, ele foi parar lá no Egito, caluniado por Potifar, vai parar na prisão, e a coisa toda acontece. Aí você não vê José, olha só gente, que coisa interessante, mas parece muito contrária ou antagônica para nós. Deus promete para um camarada que ele vai ter uma posição excelente. Aí o que acontece logo em seguida? Os irmãos jogam numa cisterna. Parece que os irmãos estão distanciando José do cumprimento do sonho. É ou não é verdade? Como se não bastasse, vai ser vendido, distanciando mais ainda do sonho. Aí vai ser vendido, chega na casa onde ele acha que, ufa, agora Deus me honrou. Tem gente que se contenta com a casa de Potifar, mas Deus quer te colocar como governador do Egito. Calma. Ai, Deus me honrou, ufa. Aí de repente a mulher de Potifar arruma toda aquela coisa terrível lá. Aí ele vai parar na cadeia. Gente do céu, eu fico assim. José era para ser o cara mais depressivo da Bíblia. É ou não é verdade? Com uma promessa latente, sendo escorraçado. Como foi? Parar numa prisão, esquecido numa prisão. Olha que coisa interessante. Mas o que é que a gente precisa entender? É que na cabeça daquele povo, olha só que legal, fui estudar e aprendi isso aqui. Prosperidade, muitas vezes a gente fala aqui, prosperidade, nossa cabeça pensa logo o quê? Dinheiro, vida legal, vida boa. Mas, para o povo desse tempo aqui, prosperidade não era só questão de bem-estar financeiro. Uma das palavras para prosperidade significa avanço, sabia disso? Avanço. Então, olha que coisa, gente parada não prospera. Tem alguém aqui comigo? É por isso que a gente precisa estar em movimento. Você está aqui, está só parado. Gente que reclama da vida, pode olhar lá, ela não está em movimento, ela está parada. Porque gente que está em movimento não tem tempo para ficar murmurando. Eu vou pregar, hein? Aleluia. Então, o que é que está acontecendo com José? Lançado numa cova, vendido como escravo, da casa de Potifar, vai parar numa prisão. O que está acontecendo? Ele está se movimentando.
retando, José está avançando. Eles pensam que estão me empurrando para longe do meu propósito, para longe do cumprimento do meu sonho, mas na verdade eu estou prosperando. À vista de todo mundo, pode parecer que eu estou me dando mal, mas o coração de Deus sabe, a mente de Deus sabe que eu estou me aproximando cada vez mais do cumprimento daquele grande sonho. Olha só, gente, o que José precisava? Porque o processo tem que acontecer na nossa vida, porque o processo, ele muda algumas coisas em nós, ele faz a gente aprender algumas coisas. Como assim, pastor Leandrinho? O que José precisava aprender durante o seu processo? Lembra quem era José dentro de casa? Ele era o filho queridinho do papai, não era? Como que a gente chama na nossa linguagem o filho queridinho do papai? Filho mimado. Não é verdade? Como é que chama aqui em Redenção, filho mimado? Filho mimado. Olha só, a primeira coisa que José precisava ser liberto, era ser liberto do complexo de ser filho mimado. Por que, Leandrinho? Filho mimado não dá bom guerreiro. Filho mimado não serve para ser líder de uma nação. Filho mimado não serve para ser bom soldado. Filho mimado não serve para ser bom marido. Filho mimado, quando cresce, não se torna homem, continua sendo menino. Cadê os casados aqui? Cadê os que ainda vão casar aqui? Cadê os que estão à espera de um milagre aqui? Aprende então uma coisa: meninos que se casam não se tornam homens, eles destroem mulheres. Está escrito no livro meu lá. Ou tu vira homem, irmão, ou não vai arrebentar a vida da menina não, hein? Eu já conheci seu pastor, ele é ponta firme. Ó, povo, é verdade. Presta atenção aqui. Evangelho não é nunca experimentar dor. Sabia disso? Ai, depois que eu tornei crente eu achava que ia ser tudo mar de rosas, maravilha. Ei, não. Nunca foi isenção de adversidade. Quem te disse isso? Desertos na vida fazem parte da nossa jornada. E isso não vem para nos matar, vem para nos treinar. Quem está aqui comigo? Então, longe da casa do pai, José precisava aprender a depender só de Deus. Não tem situações que a gente parece que é colocado e parece que some todo mundo? A gente fica com raiva dos amigos que não vieram ajudar, mas não é para ser assim. É porque você precisa aprender a depender de Deus para algumas coisas na sua vida. Eu falaria depender de Deus para tudo. Mas tem coisa que a gente vai viver na pele. Eu preciso só de uma palavra de Deus, porque eu estou no meio de um processo. Então veja bem, às vezes Deus permite situações para tirar de nós as nossas muletas, para que a gente aprenda a depender só dEle. Longe da casa do pai, José teve que aprender a servir. Olha só, o mimadinho tinha tudo na mão, teve que aprender agora a servir, né? Filho mimado não lava louça, gente mimada não serve. Ir para a célula, não quero esse negócio de gente mimimi. O que nós precisamos? De menos mimimi e mais reteté. Sai mimimi para lá. Bem, aí eu entendi uma coisa, o Espírito Santo falou comigo. Quanto mais a gente
não aprende com os processos que a gente passa ou rejeita os processos, menos a gente avança na vida. Você já viu gente que fica precisando dos mesmos milagres o tempo inteiro? Presta atenção, Deus é poderoso para fazer milagres, amém? Amém? Mas tem gente que precisa dos mesmos milagres o tempo inteiro, percebeu isso? O que isso significa? Significa que ele não aprendeu com o processo. Posso falar? Gastou mais do que ganhou, precisa de um milagre de provisão. Deus vem, faz o milagre. Uau! No mês seguinte, deixa eu pregar aqui. Entenda isso aqui. Quando a gente demora para aprender, a gente fica precisando dos mesmos milagres o tempo todo. O tempo todo. Então José não demorou a aprender. Sabe por que ele enxerga oportunidade de crescer onde todos só ouviam realidade de escravo? Porque ele estava como escravo, mas ele não era escravo. Dentro dele existia um governador. Tem alguém entendendo isso aqui? Havia um destino que ele bem sabia. Ele nunca se comportou como escravo. Ele nunca se comportou como prisioneiro. Até dentro da prisão, ele era destacado. Você pode estar vivendo uma situação terrível agora, mas não faça dessa situação terrível a sua identidade. Você é filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Você é nação santa, povo eleito, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é lavado, você é remido pelo sangue de Jesus, você é justificado, você é perdoado, você é filho. Pastor, eu estou vivendo algo completamente terrível. Parece que eu só perco na minha vida. Mas a palavra que Deus liberou ao seu respeito é que você é mais do que vencedor em todas essas coisas. É só um processo. Ergue essa cabeça. Não deixe isso definir quem você é. Você vai passar por isso. Depois de um deserto tem uma Canaã te esperando. Tem atitude de filho, de sonhador. Por quê? Porque sua atitude determina sua altitude. Louvor pode vir, por favor. Olha só, gente, que coisa interessante. Seu relacionamento pessoal com Deus determina como você vai passar por esse processo. José foi tentado de várias formas, nas 3 áreas que nós mais seremos tentados. Quais, pastor? Dinheiro, poder e relacionamento com o sexo oposto. Foi testado. Em nenhuma dessas áreas ele vacilou, ele caiu. Aí José não tinha célula em redenção para participar. Você tem. José não tinha os livros aqui que a gente colocou para ler. Você tem. Não, vira para quem está do seu lado. Você tem alguém que quer te ver bem. Olha essa pessoa aí. Fala para ela assim: você não tem desculpa. Está cheio de gente aqui, cheio do Espírito Santo, do teu lado. Fala para essa pessoa: você tem uma igreja maravilhosa. Essa igreja é sua família também. Fala assim: eu me importo com você. Se José venceu, você vai vencer. Se José triunfou, você vai triunfar. Se José conquistou, você vai conquistar. Se José chegou lá, você também vai chegar. Mais uma sala de aula, a prisão. O que tem para aprender na prisão, pastor? Eu aprendi que na escola normal, aí a gente estuda, a gente aprende as lições para passar pelas provas, mas na vida é o contrário, a gente passa pelas provas para aprender as lições. Não é assim?
Deus nunca vai te levar para um outro nível enquanto você não estiver maduro para isso. Quem lê a história de José fica sem entender. Ele tinha toda a oportunidade de castigar os irmãos dele, sim ou não? Lá no final, ele tinha toda a oportunidade de dar o troco na mesma moeda. Só que gente madura não faz isso. Eu vou repetir. Gente que aprendeu com o processo, amadureceu com o processo, não está interessado em devolver na mesma moeda, porque ele sabe o que passou para chegar onde chegou, e não vai perder o que Deus deu, só por conta de uma amargura, que podia ser plantada lá atrás, mas ele não deixou crescer no coração. O que é que Deus está fazendo hoje com a gente aqui? Tem gente aqui que precisa liberar perdão para alguém da família, seja cônjuge, filhos, pais. Não avance com isso no seu coração, libere o seu coração dessas coisas, abrace os processos entendendo que, ainda que pareçam estar te empurrando para longe, só porque você está se movimentando, isso significa que você está prosperando. Uma hora ou outra vai chegar. Eu vou repetir, uma hora ou outra vai chegar. O que José aprende dentro daquela prisão nos ensina isso. O que ele ensina para a gente? Ele ensina para a gente a não se perder convivendo com os perdidos. Ele te ensina que o relógio de Deus não é o nosso relógio. Ele ensina que o calendário de Deus não é o nosso calendário. As covas que te lançaram nunca pegaram Deus de surpresa. As prisões que te colocaram nunca foram surpresa para Deus. Tentaram matar seus sonhos, tentaram acabar com você. Como os irmãos José ouviam quando ele chegava, lá vem o sonhador, desdenhando dele. Mas quando você sabe que o sonho é de Deus, deixa falar o que quiser. Se Deus disse, Ele é poderoso para cumprir. Quem acredita nisso aqui? Ah não, vamos fazer melhor, fique em pé no seu lugar, levanta sua mão aí, levanta sua mão para receber essa palavra em nome de Jesus. Ainda que tentem te lançar numa cova, ainda que tentem te lançar numa prisão, ainda que tentem acabar com os seus sonhos, Deus está gerando coisas aí dentro, Deus está desentulhando poços nessa noite. Você que tinha desistido de sonhar, porque achava que esse sonho era grande demais para você, mas você sabe que foi Deus quem colocou. Você não consegue parar de pensar, vira e mexe esse sonho, ele vem de volta à sua mente, é porque foi Deus quem colocou esse sonho aí dentro de você. Não pare de sonhar, não pare de sonhar. No final das contas, a sua família vai precisar do cumprimento do seu sonho, assim como a família de José precisou tê-lo como governador do Egito. Feche seus olhos, levante suas mãos. Ouça isso, ouça isso. Ouça isso nessa noite.